Ronco e apneia. Esse é um tormento, são dois tormentos na vida de uma pessoa. Dr. Nonato Rodrigues, neurologista e especialista em transtornos do sono, vai falar com a gente sobre isso. O que são o ronco e a apneia, doutor? São duas versantes da mesma moeda, são dois lados da mesma moeda. O ronco é a obstrução à passagem do ar pela via aérea superior. Se nós pudéssemos olhar aqui, nós temos um esquema da via aérea superior de um indivíduo. O caminho que normalmente o ar toma é entrando pelo nariz, passando por trás da úvula, quer dizer, da campainha, e atrás da língua e até laringe, traqueia e etc. Muito bem. Esta região mole aqui, que é a língua, e aqui a região do tubo da faringe, isso aqui, imagina em 3 dimensões, é um tubo. Quando o indivíduo deita para dormir, há uma queda da língua e um relaxamento do músculo. Quando nós dormimos, nós relaxamos. Então, esse espaço que estava livre começa a ser preenchido por tecido mole. E o ar, quando ele passa aqui, ele começa a atritar contra esse tecido mole, produzindo um ronco que é transmitido pela nossa caixa de ressonância, né, que é o nosso crânio, atingindo intensidades assustadoras às vezes, coisa de 150 decibéis. Corresponde, por exemplo, a você assistir um show de rock pesado com a caixinha de som no seu ouvido. Todo mundo ronca? Não. Os homens roncam mais que as mulheres após a menopausa roncam tanto quanto os homens, e os ocidentais roncam um pouco menos que os orientais, por conta da conformação facial, e talvez nós possamos dizer que as anomalias do maciço facial, a conformação da boca, a conformação do queixo, a proporção entre o queixo e a mandíbula e a nossa cabeça, são grandes determinantes para que nós possamos identificar o roncador. Que tipo, assim, maçãs mais protuberantes, o rosto maior, seria isso? É a desproporção entre a cabeça, onde está o crânio, onde está o nosso cérebro, perdão, e o maciço facial com a maxila e a mandíbula. Muitas pessoas, nós vimos isso com uma certa frequência, nascem com problemas de permeabilidade nasal. O nariz não funciona muito bem porque tem um desvio de septo, alguma coisa assim, e começam a respirar pela boca. E a boca, com o passar do tempo, né, o céu da boca, sobretudo, vai tomando uma conformação aerodinâmica para facilitar a entrada do ar. Então, são a parte de cima da boca, que nós chamamos de pálato, são aqueles pálatos em teto de igreja romana. Vamos ver muito na Europa isso, uns pálatos muito agudos. E isso sugere que o maciço daqui da mandíbula e a maxila são pequenos. Isso favorece. Você olha para a pessoa e você diz, ela ronca e possivelmente faz apneia. Agora, existe uma via de mão dupla entre a apneia de sono, por exemplo, e o peso corporal. As pessoas com maior peso corporal, tendendo à obesidade, têm mais possibilidade de ter apneia. E o que é a apneia? A apneia é quando o ar para aqui porque houve uma obstrução, porque esse tecido mole obstruiu completamente a passagem do ar. O ar não passa. Não passando, não vai chegar até o pulmão. Não chegando até o pulmão, o sangue vai ficar, como nós chamamos, dessaturado, sem oxigênio. O cérebro percebe isso, porque o cérebro fica vigilante. Na hora que isso acontece, o cérebro diz assim, acorda. Acorda porque você está sem ar. E aí o paciente desperta. Às vezes ele não desperta como você está desperta, como eu estou desperta agora. Às vezes é um despertar muito pequeno que só serve para abrir a via aérea outra vez. Um alerta vermelho. Um alerta vermelho. Só que nós não percebemos isso. Por isso, muitos pacientes que param de respirar à noite não sabem que despertam. Têm sonolência de dia, mas não sabem por quê. Mas então a sonolência de dia é um indicativo da apneia? É o maior indicador diurno da apneia do sono, é a sonolência. E você sabe, Mônica, às vezes a sonolência diurna ela se manifesta não na forma clínica mais comum, que é o indivíduo com dificuldade de ficar acordado, querendo fechar os olhos. Às vezes ela se manifesta
com problemas de memória, de concentração, irritabilidade, problemas terríveis de atenção, um ganho de peso, às vezes, inexplicado. Então, muitos pacientes vêm aqui dizendo, doutor, eu não tenho problema nenhum, é minha esposa que me trouxe porque eu ronco. Mas quando a gente vai investigar a vida dele, tem diversas outras manifestações da apneia. E o senhor falou agora de investigação. A investigação é um exame específico, por exemplo, que se faz na clínica, na sua clínica, por exemplo. Que exame é esse e se detecta o quê? Se a pessoa já sabe que tem apneia ou que se supõe que tem apneia, qual é a precisão e a função desse exame? Bem, nós temos que identificar a apneia. Nós temos que mostrar que o indivíduo para de respirar e temos que estagiar a gravidade da apneia. Só o parar de respirar à noite, em si, não é o que vai levar o paciente a óbito. A possibilidade do apneico morrer durante uma apneia é zero. Sabe por quê? Porque o cérebro sempre vai despertá-lo. O grande problema, e o que faz a apneia ser uma doença de saúde pública, é que ela leva a um despertar muito frequente, fragmenta, portanto, o sono, leva a um baixo teor de oxigênio no sangue, e isso faz com que o cérebro se torne, de uma certa maneira, insensível a diversos hormônios, como, por exemplo, o hormônio que controla a energia, o hormônio que faz com que a gente não precise mais comer, se sinta satisfeito. Por isso, os pacientes têm uma tendência pequena a perder peso, não conseguem perder peso, ganham o mesmo peso. Existem problemas relacionados também ao controle da glicose. Os pacientes com apneia desenvolvem mais frequentemente diabetes que os outros. Então, podem morrer de diabetes, por exemplo, de hipertensão, de parada cardíaca. Infarto do coração, infarto cerebral, até impotência está sendo atribuída à apneia. E mais recentemente, existe uma associação muito importante, saíram vários estudos, inclusive um neste mês, de um grupo europeu, falando sobre a associação de apneia do sono com câncer. Porque durante o período de apneia, o nosso organismo produz substâncias que facilitam a disseminação do câncer dentro do corpo. É curável? A apneia tem solução. Como é um problema estrutural e relacionado também ao envelhecimento, porque a nossa musculatura, como qualquer músculo do corpo, a nossa musculatura de via aérea superior também enfraquece com a idade. E existem algumas pessoas que têm mais propensão, como eu, por exemplo, com queixo pequeno. Então, esse tipo de problema, às vezes, a gente não tem como corrigir. Mas, para o episódio de parada respiratória, nós temos solução, sim. E, depois de fazermos o diagnóstico na polissonografia, sabemos qual a gravidade da apneia, nós propomos ao paciente um segundo estudo polissonográfico para que nós usemos um dispositivo de pressão positiva contínua, que é um aparelho que vai jogar o ar na via aérea, fazendo com que o paciente não tenha mais necessidade de esforço respiratório. Esse aparelho vai impedir que o faringe, essa região que eu lhe mostrei, se feche. E é basicamente um circuito como este aqui que nós vamos mostrar para você. Então, vamos mostrar aqui no Alfredo. Esse é o nosso modelo. Então, é basicamente um aspirador de pó que funciona ao contrário. Um aspirador de pó suga. Este sopra. A pessoa numa cama fica uma noite. Ele fica uma noite num quarto como o quarto de hotel. Que nós estamos vendo agora. Isso, nas clínicas de polissonografia isso acontece. E esse aparelho, ele pega o ar do ambiente e aqui dentro tem uma turbina. Essa turbina coloca pressão nesse ar e que é jogado dentro desse circuito, que nós chamamos de traqueia, que termina numa máscara. O tipo de máscara a ser utilizado depende um bocado se o paciente é ou não é respirador bucal, por exemplo. Não adianta você colocar uma máscara no nariz se ele vai abrir a boca dormindo e o ar sai todo pela boca. Isso a pessoa está dormindo normalmente, como ela estaria em casa. Ela vai dormir, monitorada, claro, e assim que ela começa a fazer a apneia, nós ligamos o aparelho. Esse ar que entra aqui vai acabar com os roncos, vai acabar com as apneias. E mais,
Como nós estamos fazendo um exame com monitorização do eletroencefalograma, nós sabemos também como o paciente está dormindo. Não adianta você corrigir eventuais eventos respiratórios, problemas respiratórios, e deixar o paciente acordando muito. Porque vamos dizer assim, o timing, a sincronização do sono com a apneia, ela tem que ocorrer perfeitamente. Você tem que ter uma respiração adequada com o sono adequado. Você não pode ter o que se chama de microdespertares. O cérebro tem que estar convencido de que existem condições suficientes e adequadas para que ele durma. Então, a melhor maneira de fazer isso é com um exame de regulagem do aparelho de CPAP, ele chama CPAP, que é a sigla em inglês para pressão positiva contínua em via aérea. Esse exame dura a noite inteira, ele é feito por aparelhos, mas ele é verificado a cada instante pelo ser humano, por técnicas treinadas que trabalham enquanto o paciente está dormindo. Depois feito o exame, que tipo de resultado o paciente tem? Ele sai com que informação? Qual foi o nível de pressão positiva do aparelho que acabou com as suas apneias? A partir daquele momento, ele tem a orientação, isso varia de local para local. Meus pacientes têm a orientação para fazerem um aluguel desse aparelho durante algumas semanas, para se adaptarem a ele num ambiente domiciliar. A partir de então, a gente se revê e sugere, recomenda a utilização de um aparelho de propriedade do paciente. E ele passa o resto da vida usando isso? Até agora, até o momento, nós não temos como dizer que a apneia desse paciente ou daquele paciente vai ser curada definitivamente. Nós temos um controle excepcional, um controle maravilhoso. 100% dos episódios podem desaparecer. E o paciente tem uma qualidade de vida, dependendo do tempo e da gravidade dos problemas como hipertensão arterial e cardiopatia. Que podem regredir. Dependendo do tempo que eles existirem, vamos dizer assim, do tempo decorrido entre eles começarem a acontecer e o tratamento da apneia também começar a acontecer, a gente pode ter uma resposta muito favorável do tratamento. Muito obrigada, doutor.